Olá pessoal, mais uma vez aqui falando sobre assuntos interessantes, onde nós aprendemos muito com os nossos visitantes, né? E as pessoas que vêm até a mim são sempre para falar coisas boas, coisas que do nosso cotidiano. Nós vamos falar de um assunto bastante diferente dessa vez. Nós vamos falar de um assunto que talvez você aí em casa já tenha ouvido falar, mas abordar um assunto que está em alta, mas pouco falado. Pelo menos nós aqui temos essa dificuldade. Após a pandemia, as pessoas têm procurado mais psicólogos. E através desses tratamentos é que as pessoas estão se encontrando para tratar de ansiedade, estresse, depressão, enfim, as pessoas estão procurando buscar por essas questões do cotidiano. Aqui hoje vamos falar o que a psicologia em que a psicologia pode nos ajudar. Estou aqui com a psicóloga Gislaine Aiza. Como eu mesmo disse, é um assunto bastante polêmico, um assunto bastante difícil, principalmente para mim, doutor. Eu gostaria que você se apresentasse ao nosso público, ao nosso telespectador de casa e falasse a que veio a esse programa. Tudo bem, Lúcia? Olá, pessoal de casa. Gostaria de agradecer o convite de estar aqui com você. Eu que agradeço. Nesse programa que é muito importante o teu trabalho. Você tem um trabalho social muito importante e de levar informações para esse público, né? Informações importantes, relevantes sobre temas que muitas vezes são pouco falados, né? Hoje nós vamos falar da terapia sistêmica. Como é que o que faz a terapia sistêmica, principalmente aquela que nós ouvimos falar muito sobre a família, né? Não sobre o indivíduo só, mas sobre a família. Sim. Como que funciona isso? Terapia sistêmica familiar. Sim. Bom, eu sou psicóloga, né, e trabalho com essa abordagem dentro do meu consultório, nos atendimentos, que é a abordagem sistêmica familiar. E é uma abordagem pouco conhecida. As pessoas sempre escutam falar muito sobre psicanálise, terapia cognitivo-comportamental, gestalt terapia, outras abordagens dentro da psicologia. E a psicologia sistêmica também é uma abordagem, né? Só que muitas vezes pouco conhecida. Tá, ela é um sistema só do núcleo familiar ou pode ser individual? Como que o teu paciente chega a te procurar para fazer isso? Você descobre no momento da conversa? O que leva você a entender que ele precisa de um tratamento dentro desse sistema? Olha que interessante, Lúcia. A psicologia sistêmica familiar, ela vem da teoria dos sistemas, né? A teoria dos sistemas, ele se aplica a diversos assuntos, a diversos temas. Tem pessoas que utilizam dentro da área organizacional e do trabalho, por exemplo, sabe? Para entender as organizações através do olhar do sistema. E aí, essa teoria do sistema, ele entra na questão familiar dentro da terapia sistêmica familiar, né? Então, o que seria a teoria do sistema? A gente entende que tudo está interligado. Então, existe um macro que se liga com um micro. Nós fazemos parte de algo muito maior, de um meio, né? Então, as coisas estão interligadas num sistema, numa grande rede, recebendo influências desse sistema. E dentro da terapia sistêmica familiar, a gente vai abordar a teoria do sistema dentro da família. Então, a gente vê aquele indivíduo, o paciente, inserido dentro de uma família, dentro de um sistema familiar. Deixa eu ver se eu entendi. Se eu, Maria Lúcia, quero fazer uma terapia, tá? Por algum problema que eu estou tendo, ou por uma dificuldade que eu estou tendo no meu trabalho, com o meu marido, com o meu familiar, eu procuro uma psicóloga onde eu vou dizer o que eu estou precisando nesse momento. Aonde entra a terapia que você vai abordar
todo o sistema daí, como que você consegue trazer à tona que esse indivíduo, que a Maria Lúcia lá precisa desse tratamento, desse cuidado? Sim, boa parte das pessoas que chegam para mim, elas não sabem qual abordagem eu atuo. Elas vêm para uma indicação, né? Algumas pessoas perguntam, você trabalha com a TCC, que é Terapia Cognitivo-Comportamental, que é muito conhecida. Qual que é o nome? TCC. TCC. Terapia Cognitivo-Comportamental, que é muito utilizada dentro também da psiquiatria, sabe? Para tratar transtornos psicológicos, né? Que ela tem essa questão muito efetiva nos transtornos psicológicos. Ou a psicanálise, né? Às vezes as pessoas perguntam qual abordagem eu atuo. E aí é interessante porque em algum momento essa pessoa me procura e ela às vezes não sabe a abordagem, mas esse momento da família ele vai surgir. Em algum momento essa questão familiar ela vem à tona. Entendi. Né? E aí eu vejo esse paciente como um indivíduo que está inserido dentro de um sistema familiar, dentro da família dele, e que está recebendo influências. Tá? Então, quando o paciente vem com uma queixa, uma demanda, vamos supor, de relacionamento, questão do casal, eu vou entender como é que os relacionamentos foram tratados na família de origem desse paciente. Então, eu vou investigar para ver, e os seus pais? Como foi o casamento dos seus pais? Pelo menos 3 gerações para trás, a gente investiga. Existe um relacionamento, uma relação entre o que a minha mãe, o meu pai passaram, os meus avós, isso eu estou trazendo hoje comigo. É uma continuidade? Isso, exatamente. Aí entra a terapia sistêmica, né? A teoria da sistêmica, de que está tudo interligado. Né? Então, a nossa família, ela tem um papel muito forte na nossa vida. É o principal papel dentro da nossa vida. É ali que a gente vai receber todas as informações para a gente viver a nossa vida, né? no social. Começa na família e depois vai para o meio social. Entendi. Então, dentro da nossa família, a gente recebe informações não só genéticas e hereditárias, como a cor do cabelo, dos olhos, da pele, se eu vou me parecer com meu pai, com a minha mãe, com a minha avó, sabe? Não só essas informações, mas também informações de como viver. E essas informações, elas vêm dos nossos antepassados, né, de várias gerações. Então, a nossa família ela é atravessada não só por heranças genéticas hereditárias, mas também pelo que acontece no contexto histórico, social, né, que a gente fala que é a cruz familiar. Foi, o que fizeram, que tipo de personalidade e em que momento aquela família também vem, vamos supor, as famílias que foram criadas na Segunda Guerra, por exemplo, elas sofreram ali uma influência desse período, né? Agora, recentemente nós tivemos a pandemia, então as famílias elas vão também sofrendo influências históricas e culturais, não só genética. Não só uma lembrança, mas isso vai ficar... E isso vai formar ali como é que aquela família vai viver, como é que ela vai passar. Então, o objetivo da família é que ela prospere, que ela continue. Né? Então, ela vai passar isso para as outras gerações. Uma informação, por exemplo. Isso. E é uma informação muitas vezes consciente, através da fala dos nossos pais, que a gente recebe dos nossos pais, ou uma informação inconsciente. Entendi. Né? Tá, daí o indivíduo te procura, você, através do que ele vai te contar, você percebe então que ele precisa fazer todo esse cuidado, então você traz à tona a família. Você chama algum familiar para que faça essa terapia junto com essa pessoa? Dependendo do caso, sim. O que acontece? Existe assim, o paciente individual que chega para mim, e aí a gente vai entender essa história familiar dele dentro dessa queixa que ele me traz. Tem situações que já vem a família, e aí já atendo a família de cara, assim, no primeiro momento já vem a família. A família me procura e tem os casais também. Né? Então, às vezes vem um casal, então às vezes vem a família, às vezes vem o casal, às vezes vem o individual. Só que tem situações dentro do atendimento individual em que
Eu chamo sim. Às vezes eu chamo a mãe, eu chamo o pai, às vezes eu chamo o parceiro, a parceira, para ajudar esse paciente a passar para a próxima etapa. Porque às vezes sozinho esse paciente ele não consegue. E como eu estou enxergando ele dentro de um sistema familiar, então eu vou tratar também esse sistema. Entendi. Entende? Então, para o nosso telespectador que está lá e pensando da seguinte forma, o que é isso? Para que serve isso? A que ponto eu devo imaginar que eu vou ter uma solução para o meu problema? Veja só, Lúcia, pensa só, como eu te disse, a família ela é atravessada não só por questões genéticas hereditárias, ela também é atravessada por acontecimentos históricos, culturais. Então, tem o ciclo de vida familiar também, né? Então, a família ela passa por diversos momentos. O momento do casamento, o momento de ter os filhos, de criar esses filhos, depois esses filhos se casam, saem de casa. Então, a gente precisa entender todos esses momentos que está acontecendo naquela família. Então, o que acontece? Muitas vezes, a forma como essa família vem vivendo não está funcionando mais, entende? Está gerando estresse, alguma crença, algum pensamento, algo que está impedindo essa família de ir para frente. Começa a gerar um estresse na família. Um bloqueio. Né? E aí, esse paciente que me procura, a gente fala que é o paciente identificado. Ele vem como um sintoma. Ele vem como um sinal de desajuste, sabe? E aí a gente precisa analisar esse sintoma. O que é que esse paciente está trazendo? Qual é o desajuste? Porque o sintoma, ele vem justamente para reequilibrar o sistema. É como se o modo de viver da família não estivesse mais funcionando, isso estivesse gerando um estresse ali dentro daquela família, e aí surge um paciente identificado com sintoma, por Quer dizer, exemplo. aquele que pensa assim, eu vou procurar, não posso mais continuar dessa forma com o meu parceiro, com o meu amigo, com o meu parente, eu vou procurar solucionar e vou procurar uma psicóloga. Isso. É isso. Isso. Então, esse é o identificado. É o identificado, porque ele não está conseguindo se ajustar ao sistema. Tem alguma coisa ali que está dificultando, então ele procura, e a gente fala que é o paciente identificado. Na hora que a gente vai olhar, o que acontece? Todo desajuste vem para poder reequilibrar o sistema. Então, o sistema familiar, ele busca um equilíbrio constante. Nem que às vezes tenha que adoecer um membro, alguma coisa tenha que acontecer dentro daquele sistema para que ele se reequilibre, entende? Então, quando vem esse paciente, ele vem como um paciente identificado, com sintoma identificado, a gente vai olhar o porquê que ele está nesse desequilíbrio para poder tentar entender essa família e levar o equilíbrio novamente. Então, a gente vai tirar aquilo que não está legal, que não está funcionando. E esse indivíduo consegue passar para você tudo aquilo que realmente você precisa para, vamos dizer, para entender o que está acontecendo? Muitas vezes não, porque pensar sistemicamente, Lúcia, é muito difícil. Acredito. É muito difícil a gente parar para pensar, às vezes, e falar do jeito que eu estou me comportando não está funcionando, ou olhar para o teu sistema e ver que o teu sistema, ele tem algumas coisas ali que precisam ser reparadas, sabe, que não está legal, que não está interessante, então dói demais na gente, é muito difícil a gente falar que a gente não está acertando, ou que o nosso sistema não está legal. Mas aí, doutora, vamos supor, tá? Eu acho que até uma pergunta que você de casa deve estar pensando. Se eu estou certa, mas o meu companheiro não está, eu posso procurar um psicólogo para poder encarar ou aprender a lidar com esse meu parceiro? Com certeza. Para entender, né, o que é que está acontecendo que os nossos interesses ali estão desajustados, não estão alinhados, né? Porque os parceiros precisam ali Sim. estar Para dar alinhados. continuidade, tem que pelo menos pensar mais ou menos Sim, igual, né? As expectativas alinhadas, né? Então, o que é que está acontecendo que a minha expectativa com o meu parceiro ou com o meu relacionamento, ela não está mais alinhada. Entende? Porque pode acontecer dessa expectativa, ela desalinhou em algum momento ali da trajetória
daquele casal. Na família nós sabemos que tem filhos, adultos, idosos. E o idoso, como é que fica nessa história? Como é que ele consegue coordenar tantas pessoas diferentes, né? Vendo tantos problemas, como fica o idoso dentro dessa família? Nós estamos numa sociedade que está com dificuldade de entender essa fase, sabe? É como se não fosse permitido envelhecer mais. A gente vê por meio dos tratamentos estéticos, por meio de diversas formas de como pausar esse processo. E a velhice é um processo natural. Se existem tantas prioridades, né? Como arrumar a pele, esticar um pouco aqui, trazer ali, o que não é defeito nenhum. Eu acho que todo mundo tem esse direito. Mas como conciliar a parte idosa daquele que já passou pela vida, né? E tá lá assistindo, às vezes, a família do neto, do bisneto se perder. Entender que, exatamente, a velhice é um processo que todo mundo passa e a gente precisa olhar esse processo de uma forma mais natural, né? Tirar esse peso de que é como se a pessoa ficasse completamente sem condições de fazer qualquer coisa, né? Ela agora, com o exemplo da tecnologia, né? Esses dias eu escutei isso de alguém, dos filhos pressionando os pais a utilizar a tecnologia, só que ao mesmo tempo os pais com uma dificuldade se sentindo incapacitados de utilizar. Então, será que eles querem, eles precisam disso, né? Também é entender que nem tudo é para todo mundo, né? Nesse aspecto. Existe um preço aí, né, a se pagar em cima de muitas coisas. O sofrimento, eu acho, hoje, o que eu vejo em muitas famílias, em muitas situações, é de que eu cobro muito do que o outro tem, ou do que o outro não tem, e o que o outro deveria ter. Então essa cobrança existe, né? Então quando você fala assim, num sistema, é muita coisa, é muitas informações dentro dessa família, para que esse indivíduo, né, tá ali dentro de uma situação que ele não vê saída. E muitas vezes a gente sabe que a saída é trágica. E é para isso que o psicólogo está aí, né? Para tirar ele dessa... desviar um pouco dessa visão que a pessoa não tem uma saída. Tem uma saída. A gente olhar a vida com novas perspectivas. É porque o adoecimento ele vem também porque a gente só vê a vida a partir de uma perspectiva. E aí isso é também causa de adoecimento. Então a gente precisa ampliar a nossa consciência para poder começar a enxergar a nossa vida de outras formas, né? Existem outras formas de você entender uma mesma situação, não existe só uma forma. Sim. E a psicologia entra, a psicoterapia entra justamente para poder trazer esse novo olhar. Olha, você pode olhar para essa situação de uma outra forma, né? E aí dentro da família, a questão do idoso, que você trouxe, é muito isso. Primeiro, respeitar esse momento, respeitar que é uma fase. Sim. Assim como a fase da infância, da adolescência. Então, os nossos interesses mudam, o nosso corpo muda, o ritmo do nosso corpo muda. A nossa fase de vida, ele vai exigir outras coisas, né? Vamos supor, na fase adulta, é exigido da gente trabalhar, produzir dinheiro, tá o tempo todo se movimentando. É uma cobrança da própria sociedade, voltamos a falar. Sim, e é respeitar que é uma fase e que é uma fase que tem interesses diferentes, que tem momentos diferentes, né? E as pessoas dessa família precisam começar a entender isso também. E o idoso também entender, sim, né? Porque daí as coisas vão vão se ajustando, esse equilíbrio ele vai voltando, né? Então assim, essa cobrança de aprender sobre tecnologia, talvez respeitar que a pessoa não quer aprender, né? E tá tudo bem, né? Não é porque ela tem que aprender para deixar de, porque não pode se entregar para a velhice, né? Então, olha como as pessoas elas bloqueiam isso o tempo inteiro, né? Como se você não pudesse envelhecer em paz. Ou então não ser inserida naquela sociedade onde só existe cobrança. Né? Você acaba ficando solitário,
num cantinho porque é melhor e deixar às vezes a você vida quer seguir. interagir de outra forma, né? E aí, o importante dos familiares entenderem isso também, né? Às vezes a pessoa ela não quer interagir por meio da tecnologia, ela quer interagir de outras formas. E tá tudo bem. E quando você chama a família, você chama todo mundo, o jovem, o adulto, o idoso, para que acompanhe esse tratamento. Isso. Tá. Quando o indivíduo escolhe ir sozinho e você então vê que a necessidade de que a família esteja junto, como que o pessoal lá de casa pode entender isso? É uma busca por um tratamento? Sim, é entender como que eu coloco isso para o meu paciente individual, né, que chegou no consultório. Sim. Que naquele momento vai ser importante para o processo dele. E a gente fala muito dessa cura do sistema familiar. Então, é um sistema que está em desequilíbrio e às vezes basta para que esse sistema volte ao equilíbrio. A normalizar. Então, basta em tratamento. E quanto tempo você... Claro que cada situação é uma situação diferente da outra, né? Mas eu digo assim, qual é o período, quanto tempo, o que realmente eu vou ter nesse período aí de aprendizado com a psicóloga para que eu volte a inserir todas as possibilidades de estar bem com a minha família, né, com o meu parceiro, com o meu neto, com a minha neta, sei lá. Quanto tempo esse indivíduo faz esse tratamento com você ou com... Não tem um tempo determinado, sabe, Lúcia? É o tempo do paciente, é o tempo dele, até ele receber a alta. Uhum. Aí ele vai comparecendo aos encontros, e é uma decisão em conjunto, né? Então, junto com o terapeuta, vai chegar à conclusão de que já pode receber a alta. Então, é um trabalho, porque pensa, às vezes você demora 50 anos da tua vida para procurar um tratamento. São 50 anos da vida que a gente precisa olhar. Nossa, é muita coisa, é uma carga de histórias né? E você, às vezes... E o que é interessante... Uma coisa muito difícil. A terapia sistêmica pode trazer nesse tratamento é justamente isso, né? Olhar esse indivíduo inserido dentro de um sistema. Então, ele não está sozinho. Ele está sendo atravessado pela família dele, pelo sistema social, cultural, pela política. Ele está o tempo todo recebendo essa influência, né? E como é que ele está lidando com isso? Então, a gente vai trazer esse olhar. Aí, se precisar olhar para a família, a gente vai olhar. Uhum. Se precisar olhar para a questão política e social, a gente vai olhar também, porque tudo também é causador de angústia, né? De estresse. Sim, hoje a gente tem muitos pontos, né? A parte financeira, né? Que eu acho bastante grave numa família que não tem um equilíbrio. Acredito eu que esse tratamento também é feito, né? Dá até para a gente trabalhar numa próxima oportunidade, que é a psicologia financeira. Cada vez mais é necessário o psicólogo começar a tratar sobre dinheiro, começar a falar sobre assunto que ainda é um tabu no consultório. Uhum. É como se não pudesse se falar sobre o financeiro. Por que é importante a gente começar a levar esse assunto para o consultório? Porque o nosso financeiro está ligado à nossa sobrevivência. E tudo que está ligado à nossa sobrevivência é gerador de angústia. Sim. Então, se eu ficar sem dinheiro, aquilo vai me gerar angústia, eu posso deprimir, eu posso ficar ansioso com aquilo. Então, a psicologia financeira ela vai fazer essa leitura. Como é que você está lidando com o teu dinheiro? Quais são as emoções relacionadas a isso? Até um tema importante para a gente conversar, para a gente falar mais. Então você acha que a terapia sistêmica, ela também ajuda essa parte? Eu vou falar por mim, né? Então, eu tô com um problema financeiro, mas o meu filho não está entendendo, a minha nora também não entende, e aí gera-se o quê? Uma discussão entre família, e essas famílias então começam a se dissolver, né? Porque é assim que funciona. Quando o dinheiro está curto, a coisa aperta, todo mundo escapa. Eu acho que é assim na casa de todo mundo, né? Sim. Agora, quando eu percebo que eu posso buscar ajuda, eu vou procurar ajuda. Eu realmente nunca havia falado tão bem sobre esse sistema, que eu achei bastante importante levar para vocês aí de casa,
para poder entender que às vezes aquilo que a gente percebe, não tem o que eu vou fazer mais, não tem mais motivo para continuar, existe sim, existe ajuda. E a gente tem que procurar essa ajuda, né? Doutora, falamos bastante, aprendemos um pouco, né? E isso tudo é bastante importante aí com o pessoal lá de casa e para mim também. O que eu vou falar agora eu acho que é uma coisa assim bem delicada, né? O pessoal de casa, como eu, não sabe exatamente onde procurar, porque eu moro numa cidade pequenininha, como eu devo proceder, como eu devo pedir ajuda. Posso fazer isso via internet, um contato que eu tenho por telefone? Como que a gente pode procurar essa ajuda? Às vezes a gente não está conseguindo resolver sozinha aquela situação. E existe uma outra forma da gente enxergar isso, e o trabalho do terapeuta é exatamente te mostrar essas outras formas, né? E depois, durante a pandemia, o atendimento online, ele ficou super acessível. Antes era muito raro o atendimento online, e hoje em dia é super acessível. Por exemplo, eu só atendo online. Olha aí, pessoal. Então existe uma forma de você aí de casa também procurar uma profissional. Doutora, o papo tá ótimo, mas nós vamos ter que encerrar, porque aqui é assim, né? Acabou o tempo. Mas a gente promete voltar. Então eu gostaria que a senhora se despedisse do meu telespectador. Gostaria de agradecer o convite da Lúcia, da equipe. Obrigada, espero que eu tenha esclarecido aí algumas informações, e qualquer dúvida a gente pode estar esclarecendo nas outras redes, né? Isso. Nós temos que deixar o telefone. Tá? Qualquer dúvida. Então, pelo nosso tempo está esgotando, eu vou pedir para você que assista o nosso programa nas sextas-feiras ao meio-dia, no domingo às 11 horas pela Rede TV do Paraná. Conto com você. Tchau!